iluminando as nossas mentes, tocando em nossos corações, e que aqui possamos estar em espírito, em verdade. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 113, Salmo 113. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Salmo 113, leitura alternada. E assim nós vamos dar início a esse momento, a esse culto de adoração ao Senhor. Salmo 113, leitura alternada. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? E se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado. Para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, vamos glorificar o nosso Deus. Vamos aqui estar na presença do Senhor, irmãos, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com o desejo ardente de reconhecer nesta manhã a glória do Senhor, a sua majestade, o seu poder, a sua soberania. Nós somos o povo de Deus sobre a face da terra, como uma voz profética, sinalizando a este mundo que Deus existe, e Ele continua governando as suas criaturas, e Ele continua conduzindo o seu povo de uma forma abençoada, de uma forma vitoriosa. Nós vamos orar nesse momento. Vamos pedir que nosso irmão Júnior esteja nos conduzindo nessa oração de adoração. Oremos. Senhor, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Nós te adoramos porque nós temos a certeza que o Senhor está presente aqui nesta manhã. Verdade, Senhor. Então, dessa forma que a gente quer te pedir que a plenitude do teu amor, a plenitude da sua graça, ela nos enche hoje mais uma vez. Todos nós que estamos aqui, aqueles que estão adorando o seu nome também das suas casas, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor realmente nos leve a uma verdadeira adoração essa manhã, uma adoração de espírito, uma adoração em verdade ao nome do Senhor, ao Senhor que é excelso, ó Deus, ao Deus das nossas vidas, ao Deus que nos resgatou uma vez no lamaçal, e hoje nós estamos aqui nessa intimidade, de poder te chamar de Pai, de andar com o Senhor. Então que o nosso coração transborde o amor do Senhor, transborde da sua graça, da sua plenitude, da sua majestade nesta manhã. Amém. Adorar, possamos louvar o teu nome e também possamos ser abençoados através do estudo da sua palavra. Amém, Essa oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda, irmãos, nesse espírito de adoração, vamos dizer ao nosso Deus que Ele é grande e digno de ser louvado. Louvemos ao Senhor com essa bela canção, que seja uma oração em nossos lábios. Na cidade
Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis e mais uma vez Deus, Ele tem revelado o quanto Ele é o Todo-Poderoso, mas também o quanto nós somos pequenos e necessitados da Sua graça e das Suas misericórdias. Só temos Deus, irmãos, só podemos nos valer de Deus. Por isso nós queremos clamar a Ele, nós queremos bendizer, e de todo o coração, com toda a nossa alma, queremos dizer: somente o Senhor, somente. Vamos, irmãos, vamos aclamar ao Senhor. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Jesus, nosso Salvador. Outro igual não há.
Gratidão a Deus. Também vamos agradecer ao Senhor pela fidelidade do seu povo nos dízimos e nas ofertas. Oremos ao Senhor. Pai, glorificado seja o Senhor. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, Pai, por essa oportunidade extraordinária. Obrigado. Que está aqui te cultuando, Pai. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a nossa adoração, Pai. Só o Senhor é digno, Pai, de receber o nosso louvor e nossa adoração. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Continue, Pai, nesse momento de culto, nos abençoando. A tua palavra e palavra dos nossos corações. Que a tua palavra possa sair, voltar vazia, que nossos corações possam estar cheios da tua graça e do teu conhecimento, Pai. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós. É verdade. Nós te louvamos, Pai, também, Pai, pelos dízimos e pela sua oferta, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Você tem sustentado a tua igreja, Pai. E essa igreja possa ser cada dia mais abençoada por Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, as pessoas que vão usar esses dias dessa novela, Pai, sejam homens de acordo com o coração do Pai. Amém, Jesus. Homem tocado pelo coração do Espírito. Que esses dias dessa novela, Pai, nós possamos estar ganhando almas para o teu Em reino. nome de Jesus. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A igreja pode se sentar. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, carta aos Hebreus. Abra a sua Bíblia, carta aos Hebreus. Palavra do Senhor ao coração do seu povo nesta manhã. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. Palavra do Senhor. Hebreus 12, do versículo 18 ao 29. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais.
pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai, obrigado por tua palavra, e agora nós te pedimos, Pai, esteja preparando os nossos corações, o coração da tua igreja, nesta manhã, para ouvir a tua voz. Pai, nós temos sido ensinados por tua própria palavra, que como filhos, como discípulos, nossos corações precisam estar unicamente abertos à tua palavra, à tua verdade. Ah, Senhor, que essa palavra frutifique em nossos corações, gerando fé, perseverança, amor por ti e por nosso semelhante e pelo teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o capítulo 12 de Hebreus começa com uma chamada à firmeza. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Muitos irmãos estão conosco também via internet. Na verdade, a cada momento, a cada dia, nós precisamos renovar em nossos corações essa certeza. Nós somos filhos de Deus, pertencemos a Ele, ao seu reino. Mais do que nunca, nós precisamos reavivar em nossos corações essa fé. Por isso, o autor aos Hebreus, ele começa o capítulo 12, exortando seus ouvintes à firmeza. Depois da exposição da galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, vem a convocação para seguirmos o alvo, que é Jesus. E nessa convocação, a palavra do Senhor nos exorta. Nós precisamos deixar tudo que atrapalha a nossa caminhada, tudo que possa atrapalhar a excelência de nossa vocação, de nosso chamado. Na verdade, a palavra de Deus está sempre nos exortando a isso. Nós precisamos conduzir a nossa vocação, o nosso chamado com excelência, com espiritualidade, com fervor. Nós não podemos permitir que nada esteja ofuscando o chamado em Cristo Jesus, o nosso chamado.
A partir do verso 18, o Senhor nos dá a certeza da vitória, claro, capitaneada pelo Rei dos Reis, em toda a sua glória, como foi vista por Moisés no passado, e o povo lá no Sinai, como está no versículo 21, mas agora, de uma forma plena, com mais clareza, nós contemplamos a glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E é o próprio Senhor Jesus, o seu Espírito, através do seu Evangelho, que a cada dia mais nos dá essa clareza quanto ao reino de Deus. Mas, antes desse reino, como devemos viver enquanto aqui estivermos, independente das circunstâncias que possamos enfrentar nessa vida. O texto que nós lemos revela as obras de Deus no universo, na terra, revela a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania. Como que nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, como nós precisamos reavivar essa certeza. Porque nós percebemos, irmãos, que esse mundo, esse sistema e o príncipe dele tem feito de tudo para ofuscar em nossa vida o olhar devido quanto à glória, à soberania e o poder de Deus. Nós cremos, irmãos, que tudo está consumado, nada no presente e no porvir que pode ser feito a nosso favor, que o Senhor não tenha já feito através de seu Filho unigênito. Como nós precisamos também ter essa fé, tudo está consumado, nossas vidas estão nas mãos de Deus. É assim que a igreja precisa caminhar, nessa convicção, nessa certeza. Precisamos reavivar essas verdades a cada momento. Vamos olhar, irmãos, para a época que nós estamos passando, enfrentando. Nós vivemos uma era não muito diferente das eras passadas. O mundo continua sendo um mundo onde os poderosos reivindicam a supremacia, homens, nações, governos, ideologias se levantam com essa presunção. Nesses dias aí, nós fomos influenciados em grande parte pelas eleições que aconteceram nos Estados Unidos. Eu não sei se você se viu em algum momento influenciado por essa eleição. Quantas vozes se levantando, dizendo: mas se o candidato tal ganhar, isso vai ser terrível, por exemplo, para o povo de Deus, porque se o candidato tal ganhar, a sua ideologia, a sua visão, a sua interpretação de vida está tremendamente em oposição ao Evangelho de Cristo Jesus. E se a gente não vigiar como igreja, irmãos, nós podemos nos ver assim, ansiosos, preocupados, tomados por essa preocupação. Se nós não vigiarmos, nós podemos sim tirar os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé e começarmos a colocar os olhos em homens, em poderes terrenos, em nações poderosas. Será que nós estamos discernindo esse tempo, irmãos? Será que nós estamos discernindo o quanto o inimigo de nossas almas tem usado essa era, tem usado a tecnologia, por exemplo, para conduzir as pessoas a uma neurose, a um medo, a um pavor? É claro que nós sabemos, irmãos, que o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Nós cremos nisso. Aliás, nós sabemos que essa crise toda, mais uma vez com essa crise, Deus está revelando o quanto Ele é grandioso, mas o quanto também nós, seres humanos,
humanos somos pequenos, pueris, carentes da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua soberania sobre nós. Se o mundo vive assim, se o mundo vive tomado pelo pavor, pelo medo, pela insegurança, a igreja não, irmãos, a igreja não, porque nós, segundo a própria palavra, nós pertencemos a um reino inabalável. Você pode dizer um amém? Nós pertencemos a um reino inabalável. Nós não vamos permitir que essas muitas notícias, esses muitos quadros pintados por especialistas, por homens que não têm o conhecimento de Deus, mas que têm depositado sua fé na força humana, nós não podemos deixar que essas vozes se levantam e estejam influenciando a nossa vida. Nós não podemos permitir que toda essa informação, ou essas informações que se levantam, estejam ofuscando em nosso coração a fé salvadora em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Não podemos permitir. Nós estamos numa grande batalha, irmãos. Nós sabemos como esse mundo está caminhando. Nós temos o conhecimento. Nós sabemos, a palavra do Senhor diz que esse mundo está condenado. Esse mundo está caminhando para a condenação. A igreja mais do que nunca precisa se fortalecer. A igreja mais do que nunca precisa se revigorar, porque o nosso ministério, a nossa vocação, o nosso chamado vai ser muito exigido daqui para frente. Aliás, irmãos, como cristãos, nós agora somos um povo espiritual, devemos ter uma visão espiritual de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Você tem procurado enxergar tudo isso com os olhos de Deus? É claro, irmãos, que nós não temos como discernir todo o ser de nosso Deus. Nós não temos como discernir em grande parte os seus propósitos, mas nós temos a palavra dele diante de nós, e a sua palavra tem nos ensinado, tem norteado a nossa vida, de tal forma que quando nós enfrentamos um momento como esse, nós fortalecemos em nosso coração a fé, porque sabemos em quem temos crido. E Ele é poderoso, e o reino dele é poderoso. E eu sei que a minha vida foi tomada pelo reino, o reino inabalável. Fazemos parte do reino de Deus, do reino de Cristo. E segundo a palavra, é o reino inabalável. Como está aí no verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Aqui o escritor está dizendo que o nosso reino, que é inabalável, o reino de Deus, é esse reino que vai prevalecer, irmãos. Porque os demais reinos, os demais poderes, as demais vozes que se levantam na presunção, no orgulho, esses reinos, esses poderes, esses homens, essas filosofias, ideologias, tudo isso vai passar, porque são coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Deus está falando ao nosso coração. Deus ele está falando, mesmo num momento tão difícil. Deus continua ecoando a sua voz. Deus continua nos alertando, abrindo os nossos olhos, tocando os nossos corações.
corações, para que verdadeiramente não possamos depositar a nossa esperança em nada nesse mundo, nada, e em ninguém, somente nele. Porque essas coisas temporais são transitórias, efêmeras, e não podem fazer por nós o que o nosso Deus, na pessoa de Cristo, pode fazer. O reino de Deus é um reino inabalável. É o reino que vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja vai continuar. O meu povo vai continuar seguindo em frente, não importam as circunstâncias. Quando nós, irmãos, olhamos para a história do povo de Deus, já lá no Antigo Testamento, quando nós olhamos também para a história do povo de Deus a partir do Novo, a Igreja de Cristo, o Novo Israel, quando nós estudamos a história da caminhada do povo de Deus, nós percebemos isso. Não é diferente do que nós vemos hoje, irmãos. A igreja, desde o seu nascimento, ela teve que enfrentar perseguições, tribulações, provações, privações. Mas já se passaram 2000 anos e a igreja continua firme, proclamando o reino inabalável do Senhor nosso Deus. E vai continuar. Por isso, vamos reavivar em nosso coração. Nós somos cidadãos de um reino inabalável. Nós não somos deste mundo. Nós não somos primeiramente cidadãos deste mundo, dos reinos deste mundo. Acima de tudo, nós somos cidadãos do reino inabalável de Deus. Mas o reino de Deus, irmãos, cuja a cidadania é uma graça. E é importante nós entendermos isso também e reavivarmos isso em nosso coração. Esse reino que é inabalável, o qual nós somos cidadãos, esse reino é graça de Deus para as nossas vidas. Verso 28, por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça, retenhamos a graça. Retenhamos a dádiva de estarmos na presença de Deus como filhos em Cristo Jesus. Retenhamos essa graça. Nós não merecíamos ser aceitos como cidadãos desse reino inabalável. Mas aprove a Deus derramar a sua graça sobre as nossas vidas, irmãos. Por isso precisamos também caminhar sempre tomados pela ação de graças, gratidão a Deus. Por mais que a gente enfrente situações difíceis, dolorosas, por mais que essa era seja difícil para nós não vamos fechar os nossos lábios, irmãos. Nós vamos continuar louvando a Deus, nós vamos continuar cantando as maravilhas do Senhor. Nós vamos continuar dizendo que fidelidade que o nosso Deus é o único Deus, é um Deus de amor e que nos ama. E que o amor dele é incomparável, é insubstituível. Ninguém se compara com o nosso Deus. Numa época em que tantas pessoas estão revoltadas, numa época em que tantas pessoas, diante das circunstâncias, estão azedas por dentro, rancorosas, agitadas, lamuriando, reclamando, murmurando, maldizendo, inclusive ao próprio Deus. Nós, irmãos, como cidadãos desse reino inabalável,
que nós possamos glorificar o nosso Deus e o agradecer. E o agradecer porque nós somos cidadãos do seu reino em Cristo Jesus. Tudo vai passar, os reinos desse mundo passarão, mas nós vamos um dia, irmãos, herdar o reino dos céus. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa fidelidade não está condicionada a nada que possamos ter ou deixar de ter nessa vida. O nosso amor, a nossa adoração, a nossa fidelidade, a nossa lealdade está unicamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nunca vai nos decepcionar, Ele nunca vai nos frustrar, Ele continua reinando sobre nós. É promessa dele. E eis que estou convosco todos os dias, como rei de vocês, como sacerdote de vocês, como profeta para a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é um reino inabalável, nada se compara a Ele, ninguém se compara a Ele, nenhum poder, nenhuma dominação. Por isso nós devemos nos alegrar, nós agradecer a Deus por essa graça derramada sobre as nossas vidas. Retenhamos a graça, retenhamos a graça. Mas também, irmãos, esse reino tem nos convocado a continuarmos servindo a Deus em novidade de vida, irmãos. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus. Vamos continuar servindo a Deus. Mas por que a palavra de Deus aqui diz que nós devemos servir a Deus de modo agradável, de modo a um padrão? Nós não podemos servir a Deus do nosso jeito ou de qualquer forma. Muitas vezes, como igreja, nós temos dificuldades de entender isso, irmãos. Aliás, é muito importante que nós façamos essa pergunta a nós mesmos. Nós somos filhos de Deus, discípulos de Cristo. Nós somos cidadãos desse reino inabalável. Nós precisamos ser gratos todos os dias. Nós precisamos responder a essa graça com o nosso serviço, com a nossa fidelidade naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas precisamos servir primeiro de modo agradável. De modo agradável. Não por constrangimento, mas em Cristo. Fundamentados em Cristo. Com alegria, com contentamento, com júbilo. Se eu perguntar de repente aos irmãos se alguém aqui está cansado, bem provável que irmãos vão dizer: quem está? Eu não sei como você tem lidado com isso. Eu não sei como você tem caminhado nesse momento. Não conheço as suas lutas. Não sei o que está dentro do seu coração. Não tenho conhecimento das muitas tempestades que você tem enfrentado. Mas uma coisa é certa, irmãos. Em Cristo nós precisamos continuar seguindo em frente. Amém? E não de qualquer forma. E não seguindo em frente para nós mesmos. Aliás, irmãos, precisamos vigiar, porque em tempos como esses que nós estamos enfrentando, muitas vezes nós somos tentados a nos preocuparmos unicamente com nós mesmos, com as nossas demandas, com as nossas necessidades. Mas como cristãos, irmãos, nós sabemos que o Senhor nos salvou, não unicamente para nos levar para os céus,
mas também para que, enquanto aqui estivermos, nós possamos ser servos valorosos, soldados que estejam atentos, ligados, focados, fazendo sempre o melhor, sempre o melhor. O reino, esse reino inabalável, convoca os filhos de Deus ao serviço, que esse serviço seja agradável, que não seja algo a ser feito por constrangimento, por obrigação, ou porque nós queremos mostrar isso para alguém. Não. Nós começamos a servir a Deus de forma agradável lá no mais profundo do nosso coração, no profundo da nossa alma, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, como também nas nossas atitudes. Que possamos servir de forma agradável, que possamos servir também com reverência, com veneração, com cuidado, com zelo. É isso que a palavra nos ensina. Retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, tomados pelo contentamento, por essa alegria que é uma graça, mas também com reverência, com veneração, com cuidado, com zelo, não fazendo as coisas de qualquer forma para Deus, mas fazendo de todo o coração, com reverência, como também com santo temor, de uma forma piedosa, em profunda comunhão com Deus, em profunda comunhão com Jesus Cristo, conduzidos sempre pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Irmãos, nesta manhã, Deus está mais uma vez revigorando em nossa vida que nós pertencemos a um reino inabalável, que nós possamos viver, que nós possamos agir, que nós possamos pensar, sentir, de tal forma que isso seja uma realidade na nossa vida, e que possamos dar esse testemunho poderoso. Que possamos revelar que realmente nós temos uma profunda comunhão, um profundo comprometimento com aquele que é o Rei dos Reis, aquele que nos governa esse mundo. Nesses últimos dias, irmãos, e eu estava compartilhando isso com os irmãos aqui, nesses últimos dias, eu percebi isso na minha vida. As preocupações deste mundo tentando ofuscar em minha vida a minha cidadania de um rei inabalável. Muitas vezes eu percebi o medo, eu percebi a ansiedade, eu percebi a aflição, até uma preocupação com a própria igreja, com o próprio povo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nesses últimos dias, como sempre aconteceu, poderes se levantam, poderes que, em sua essência, estão totalmente na contramão da vontade de Deus, estão totalmente na contramão da santidade de Deus, dos valores de Deus, dos princípios de Deus. Nós temos percebido isso, irmãos. Aliás, nós estamos aí perto de eleger prefeitos e vereadores. Nós devemos entender que, como igreja, nós temos uma responsabilidade para com a nossa nação, para com o nosso estado, o nosso município. Nós aprendemos isso quando nós estudamos
os mandatos de Deus dados na criação, o mandato espiritual, o mandato social, o mandato cultural, o mandato espiritual, nosso relacionamento com Deus, o mandato social, nosso relacionamento familiar, a família como a célula máter da sociedade, instrumento nas mãos de Deus para semear os seus valores na sociedade, mas também o mandato cultural. Nós temos também responsabilidade, por mais que nós saibamos que esse mundo está caminhando para o fim, por mais que nós saibamos, irmãos, que esse sistema ele é corrompido, nós precisamos continuar salvando, nós precisamos continuar sendo luz. Então nós precisamos também fazer a nossa parte, nós precisamos discernir isso, nós precisamos olhar para, por exemplo, os políticos, nós precisamos conhecer as ideologias que eles professam, se elas estão ou não em harmonia com a palavra do nosso Deus. É claro que nunca vamos encontrar perfeição, nós somos responsáveis por isso. Então muitas vezes, quando nós percebemos que poderes se levantam e começam a dominar o mundo, a nação, nós ficamos temerosos. O que vai acontecer? Isso pode já estar sinalizando que a igreja vai começar a ser percebida de uma forma mais tenebrosa. Mas, irmãos, é nesse momento que o Espírito Santo, através da palavra, fala no nosso coração. É nesse momento que o Senhor fala e nos faz voltar os olhos para Ele, para o reino dEle, e para esse reino que é inabalável. Como muito bem disse John Piper, todos os reinos, todas as nações poderosas, todos os homens poderosos, todas essas ideologias presunçosas, são apenas uma nota de rodapé na história, a história conduzida pelo poder e pela soberania de Deus. Esses reinos, esses poderes, eles são nada diante do nosso Deus, nada. O reino de Jesus permanecerá inabalável. E é importante que a gente entenda, irmãos, que o reino de Deus, acima de tudo, ele está aqui e aqui. Amém? No século 11 e 12, nós vimos um fenômeno acontecer no meio da igreja. Nos séculos 11 e 12 se levantaram as cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares conduzidas por cristãos em direção à terra prometida. E essas expedições eram bancadas por nações europeias cristãs, como também pela igreja. E a intenção, a motivação das cruzadas era tirar os lugares sagrados das mãos dos muçulmanos. Então várias cruzadas, elas foram realizadas. Os cristãos perdiam, os cristãos ganhavam, o poder se alternava, por exemplo, na Terra Santa, entre cristãos e muçulmanos. E é interessante que na cabeça daqueles cristãos, eles estavam ali defendendo o reino de Deus, porque para eles o reino de Deus estava naqueles muros, estava naquela cidade, a cidade de Jerusalém. Deixaram de entender quando Jesus disse àquela mulher samaritana:
Os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no Monte Coezim, que era o lugar sagrado dos samaritanos, e nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cidadãos desse reino inabalável, vão estar adorando na mente e no coração. E é por isso, irmãos, que nós precisamos perceber que o reino, esse reino inabalável, tem tomado a nossa mente e o nosso coração. Você compreende isso, meu irmão, minha irmã? Você é cidadão, cidadã de um reino inabalável. E esse reino conduz a nossa vida. E esse reino, ele é presente, precisa estar presente em nossa mente e em nossos corações. Esse reino, acima de tudo, ele está se movendo no mais profundo interior da nossa alma. Esse reino se revela não nas grandes coisas, nos grandes movimentos aos olhos dos homens, mas esse reino se revela nas pequenas atitudes de amor, de compaixão, de fidelidade a Deus, de sinceridade, de lealdade àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, o mundo seguirá. O mundo seguirá. O mundo vai continuar sendo mundo. E como muito bem disse o autor de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Tem uma coisa de novo aí, irmãos? Não tem nada de novo. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Limitações, medos. Isso é o mundo. Poderes orgulhosos, ganância, guerras e guerras. Isso é o mundo, irmãos. O mundo é um mundo. Ele vai continuar assim. Ele vai continuar sendo conduzido pelo príncipe dele. Mas a igreja também vai continuar, irmãos, perseverante, para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com a bela canção. Vamos ficar em pé. Os reinos, por mais que esses reinos possam se apresentar como poderosos, esses reinos vão se abalar diante do poder daquele que é o Todo-Poderoso. Numa época de tanta instabilidade, irmãos, como igreja nós precisamos estar estáveis, firmes, porque nós seremos uma voz profética a esse mundo. Esse mundo tem que perceber na vida da igreja a sua firmeza, a sua quietude, a sua paz. Porque paz não é ausência de provações, tribulações e sofrimento. A verdadeira paz é mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das perseguições, o nosso coração está na quietude, porque Ele está entronizado no trono da graça do Senhor. Porque Jesus, Ele continua e continuará reinando em nossas vidas. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Tudo vai passar, esse mundo vai passar, os poderes desse mundo vão passar, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. O nosso Deus, Ele vai levar até o fim os seus soberanos propósitos. Vamos, irmãos, vamos louvar o Senhor. Vamos reafirmar que Deus nos ensinou nesse
se poderes diabólicos se levantem sobre a terra, a igreja vai continuar seguindo em frente, irmãos. Por mais que sejamos martirizados, perseguidos, e nós precisamos compreender que biblicamente o quadro é esse. O quadro é esse, irmãos. As coisas vão piorar, mas Deus continua sendo Deus. Amém. E nós estamos em suas mãos. Por isso que a palavra é muito certa em dizer que nós devemos ter cuidado com o Espírito. O corpo volta ao pó, mas o Espírito retorna a Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque em Cristo aprove o Senhor nos fazer cidadãos desse reino que é inabalável. Ó Pai, nós te agradecemos por isso, somos gratos. E que nós possamos, em resposta a essa graça, que nós possamos continuar te servindo, Pai. Te servindo com alegria, te servindo com reverência, te servindo com santo temor, Pai. Porque nós sabemos em quem temos crido. E vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar a nossa vocação para a honra e para a glória do teu nome. Que realmente todos nós possamos começar essa semana renovados como cidadãos de um reino inabalável. Num momento de tanta instabilidade, que a tua igreja continue firmada naquele que é o arrimo da nossa sogra, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, vamos continuar seguindo em frente. Essa semana é uma semana abençoada. Amém, irmãos? Uma semana abençoada, porque será uma semana vivida na presença de Deus como cidadãos do reino. Terça-feira, nossa reunião de oração pelo aplicativo Meet. Nós temos colocado o link lá no WhatsApp da igreja. Participe. Nós precisamos orar, irmãos, orar pela igreja, orar pela nossa nação, orar por tantas vidas que estão aí passando por essa crise de uma forma muito difícil. Então nós precisamos orar muito. Quinta-feira, 19h30, nosso estudo bíblico, e aos domingos, sempre pela manhã, culto presencial, às 9h30, e à noite,